Bom dia, paz do Senhor. Como tinham me pedido, eu vou fazer a bonequinha da oração, a boneca da oração. Aqui são os moldes, que essa bonequinha eu já peguei o molde dela em um grupo. E eu vou estar passando para vocês também, tá certo? Alguns moldes eu fiz eles em papelão, porque no caso dos cabelos, eu vou só marcar no EVA e cortar, tudo bem. Mas esses aqui, que nem a sainha, os pezinhos e a cabeça, eu fiz de um papelão mais resistente. Eu vou ver se eu faço a plaquinha também, pelo menos a placa, num papelão também mais resistente. Porque para ela dar justamente resistência à bonequinha, tá certo? Bom, após praticamente todas as peças cortadas, o que foi que eu fiz? Algumas eu coloquei um papelão atrás. Papelão. Por quê? Para dar uma sustentação. Mesmo que ela não vai ficar em pé, mas pelo menos porque o EVA ele é um pouco molinho, né? Às vezes fica ruim de manusear, então com a sustentação é melhor. Mas ele não vai ficar assim. Do outro lado aqui também eu vou colocar o EVA. Assim como eu fiz com a plaquinha. Então, dos dois lados. Dos dois lados. Tá certo? E da mesma forma, vou fazer, além da placa, com a sainha e com o rostinho. Não vou fazer nem com o cabelo, nem com as rosinhas, nem com as mãos, não. Somente com essas partes que formam praticamente o corpo da boneca. Ela vai ficar mais ou menos assim. Certo? Aí vai ser colado o cabelo. Pronto, a mãozinha ainda vai pra trás, vai ser dobrada pra cima do cartaz. Então, praticamente, ela vai ficar dessa forma. É assim que vai ficar a bonequinha. Ainda falta ainda a parte de pintura. Falta ainda colocar as letras com o nome Vamos Orar no cartaz, que é assim. Tá certo? Falta ainda colocar os olhinhos. Tá bom? Agora vamos para a parte do sombreamento, tá certo? Como vocês podem ver, esse aqui eu já fiz, aqui é a franjinha da boneca, tá certo? Vou mostrar a vocês uma peça como é que foi que eu fiz. Esse sombreamento, ele dá toda a diferença na peça, tá certo? Então, eu vou fazer agora no rabinho de cavalo dela, tá certo? Ver se eu consigo aqui passar pra vocês. Eu peguei esse pincel era até um pincel de maquiagem meu, esse chanfradozinho. Ele é melhor de aplicar com a encerdazinha mais macia. Você molha um pouquinho com água pra ficar melhor. E eu peguei essa tinta aqui, ó. Deixa eu ver aqui, se dá pra ver. Ó. Esse amarelo. Tá certo? E aqui é o amarelo normal, do EVA. Aí, o que é que eu faço? É muito simples. Você vai passar ao redor de toda a peça. E vai vir com a esponjazinha, essa aqui tá até um pouco já usada. Só para esfumar um pouquinho. Para não ficar tão marcado. Deixa eu botar aqui em cima desse bicho. Pra não melar o chão. Aí você vai botar, ó. Fazer isso.
vendo? O efeito que fica. Pronto, a intenção é essa. Como vocês viram aqui, eu fiz essas marcas assim. Então, pra ficar mais fácil, com a base do pincel mesmo, o fundinho do pincel, você vem e você mesma faz, só marcando pra ficar mais fácil. Certo? Pra não... Ó, vocês... Só marcar mesmo. Só pra vocês terem uma base pra não ficar torto ou algo assim. Eu vou mostrar. Fazer de novo. Pode botar tinta, não tem problema. Aí você vem... Ó, é bem fácil. Certo? Aqui, nessa parte aqui, eu não vou colocar porque aqui vai ficar colado. Então, vou ficar só na parte que vai ficar mostra. E não precisa fazer dos dois lados. Aqui no meio é a mesma coisa, certo? Você faz, passa a esponja. E vai fazendo toda a peça. Aqui também. Aí quando a esponja tiver mais sequinha, você vai fazer assim só pra dar uma corzinha. Se ficou clarinho, você vem aqui e faz de novo. Vendo como vai ficando? Então, você vai fazendo isso em toda a peça. Certo? Muito simples. Faz com a esponjinha. Pronto. Ó, terminei. Então, vai ficar mais ou menos assim. Certo? Eu vou colocar também uma rosinha aqui. Eu vou esfumar ela também com branco. E vou ver se eu coloco uma pérolazinha nela no meio, tá certo? Então, eu vou só adiantar aqui o sombreamento nas outras peças. E vou gravar, já vai estar tudo pronto, tá certo? Vim mostrar aqui bem rapidinho a vocês. No caso da mão, eu fiz um pouco diferente dos cabelos. Ó, como é que ficou o cabelo, certo? As rosinhas, ó. Certo? Vendo? Então, assim, eu fiz diferente porque o bom seria um marrom. Você pega o marrom com o branco ou com o mesmo tom de pele mesmo, pra ele ficar um pouco mais claro, pra poder fazer todo o contorno. No meu caso, não tem um marrom aqui, tá certo? Então, eu usei o que eu tinha, que é o tom de pele, porque o tom de pele que eu tenho aqui, certo? É um pouco mais escuro do que o EVA, então dá certo. Mas, diferente das outras coisas que eu fiz, eu não esfumei que nem eu fiz com o cabelo,
tá certo? Eu vou fazer aqui só um pra vocês entenderem. Deixa eu ver. Assim como eu fiz com o cabelo, eu fiz as marcazinhas, não sei se dá pra ver, bem clarinha das unhas. Pra ficar mais fácil. As marcazinhas só pra... Certo? Então, como foi que eu fiz? Peguei o pincel. E a pele. E só fiz contornar. Só isso, não esfumei. Vocês podem ver clarinho aí, mas ele, quando ele seca, ele fica um pouco mais escuro. Tá vendo? Só fiz contornar mesmo. Aqui, no caso, é só subir um pouco, né? Pra dar aquela abertura do dedo. Mais pra dentro da peça. As unhas. Certo? Isso a gente vai fazer só de um lado, tá certo? É porque a gente vai utilizar somente a frente da boneca. Tá vendo? Que ele tá secando ainda. Vou deixar secar. Como não tá sendo esfumado, ele ainda vai secar. Mas é rápido. No instante o EVA absorve a tinta. A tinta melhor seria a PVA, tá certo? Para o EVA, a tinta PVA é melhor. Porque ela fixa mais. Mas eu não dou muito bem com a normal, da Acrylex. A tinta de tecido. Sempre uso ela. Eis que nossa mão está terminada. Para tirar o excessozinho de tinta, você pode só dar uma batidinha com a esponja. Só para tirar o excesso. Vai ficar mais ou menos assim. Aí o que foi que eu fiz? Melei o pincel um pouquinho, fiz só assim para fazer um efeitozinho nos dedos. Nas dobraduras dos dedos. Só melando mesmo. Aí estão nossas mãos, certo? Aqui tá mais escuro porque tá mais seco. Mas é a mesma mãozinha, ok? Uma outra coisa que eu quero mostrar a vocês. Quando eu cobri a cabeça, tá certo? Eu cobri de um lado, fiz vazado aqui os olhos, até porque ela tem que abrir e fechar. Já fiz até a marcação, se vocês perceberem, da boca, do nariz. Mas, atrás, quando eu fui cobrir, o que foi que eu fiz? Passei cola em todo o contorno da cabeça. E não passei aqui na parte dos olhos e tudo, porque justamente eu fiz essa abertura para encaixar o pedaço de EVA que vai fazer os olhos fechando, tá certo? Ó, vai fazer os olhos fechando. Não vai ser esse pedaço, isso aqui é só para mostrar a vocês.
Porque ele vai vir pra cá, eu vou ter que botar no EVA que for ficar aqui, eu vou ter que botar um pedaço de papelão pra deixar ele mais durinho, pra facilitar mais. Então, ele vai fazer isso com os olhos, certo? Lembrando que não é esse aqui é só pra mostrar a vocês. Então, vai ficar assim. Então, colocando um papelão, como, né, dando resistência a ele, dando... Aí eu vou fazer assim, vendo? Vai ficar tipo assim. Aqui ela abrindo e fechando, certo? Abrindo e fechando os olhos. Ele não fecha muito, porque o EVA é molinho, por isso que eu vou colocar um papelão para poder fazer isso, tá certo? Então, quando forem fazer atrás, passem, pode passar cola aqui ao redor, não tem problema. Lembrando de deixar o espaço para fazer tipo essa bolsa, vendo? Ó, por trás dos olhos, tá ok? Aí você faz um cortezinho para que possa entrar o EVA para poder abrir e fechar os olhos da bonequinha, tá certo? Tô fazendo a pintura do rostinho, tá certo? Tanto a boca quanto os olhos estão sendo pintados. Já tava quase esquecendo de gravar. Mas, como eu falei, os olhos são abertos, não é isso? Então, fui pintando, ó, você vê, ó, só aos poucos, tá certo? Por dentro. Deixa eu ver se dá pra clarear mais, ó. Por dentro, tá certo? Foi abrindo aos pouquinhos e passando o pincel. Fazendo assim, passando a tinta tecido ao redor todo do olho. Tinha pintado preto sem querer, esquecendo de pintar o branco, mas não tem problema. Passei todo o branco. Aí, agora, eu estou fazendo a parte azul. Deixa eu só ver se direito aqui um pouquinho, para vocês verem. A parte azul, que no caso vai ser a cor do olho, é azul. Apenas a bolinha do meio que vai ser preta. Então, quando vocês forem passando as camadas de tinta, algumas vezes vai ficar tipo com algumas falhas. Então, você espera secar um pouquinho e passa de novo, para ficar bem fechadinho. Bem fechadinho. E no meio, a gente vai pintar o preto, tá certo? Deixa eu secar um pouco. Todo o contorno foi feito também com EVA pele, do mesmo jeito que eu fiz a mão. Fiz a marcaçãozinha do nariz, a marcaçãozinha da boca. E também foi pintada a mão, que não é EVA, que é pintura. Tá certo? Deixa eu ir pra parte preta. Deixa eu pegar aqui o preto. A gente vai pintar somente o meio, tá certo? Por dentro do azul. Esse pincel aqui que eu tô usando, ele é o número 0, tá certo? Ele é bem fininho, ele é ótimo para acabamento, para fazer traços finos. Ele é muito bom. Ó. Lógico que o olho não vai ficar somente assim, certo? Vai ficar... Vou esperar secar um pouco.
Vou esperar secar um pouco para poder colocar os brilhos nos olhos. Isso a gente já faz com a tinta branca, certo? Pronto. Tá bom? Se você ver que tá precisando de mais uma coloração, no caso eu tô vendo que o azul tá precisando de uma coloração maior nesse olho aqui. Então, eu venho com o pincel, molho, venho com o pincel, só pra corrigir, preencher o que tiver precisando. Pronto. Espera um pouco secar. Não tem como botar a esponja em cima para tirar o excesso, como eu fiz na mão, porque aqui são várias cores. Então, pode correr o risco de acabar borrando, tá certo? Então, o rostinho vai ficando assim. As outras partes já estão todas pintadinhas. Aqui é a sainha. Aqui é o sapatinho. Tá certo? Todo a plaquinha, os pés, certo? Tá realmente somente montar. E as letrinhas, né, que eu ainda vou recortar. Mas eu vou trazer pra cá pra vocês já. Pronto. Deixando secar um pouco, eu vou pegar o finalzinho do pincel, certo? O finalzinho do pincel. Pra poder fazer o brilhinho, tá certo? Apenas 2 pontinhos e reserva, deixo do lado pra secar, tá certo? Deixa eu fazer aqui pra vocês verem, ver se já dá certo. Ó. Tá certo? Somente esses 2 pontinhos. Somente isso, tá certo? São só os brilhinhos dos olhos. Então, praticamente, o nosso rostinho, ele já está pronto. Ele já está pronto. Falta só agora colocar aqui a pálpebra, né? Pra poder fechar os olhos. Por enquanto, eu tenho que deixar secar. E vou ver se não há necessidade de passar alguma base, alguma coisa para proteger essa pintura. Porque pode ser, já que eu vou colocar um papelão atrás, já que eu vou passar um papelão atrás, pode ser que fique raspando a pintura. Então, talvez seja necessário usar uma base de unha normal, só para proteger essa pintura aqui dos olhos, tá certo? Praticamente com todas as peças pintadas, com exceção das letras eu não pintei, só fiz cortar mesmo. Elas também não estão coladas ainda vou colar, certo? Botei numa letra mais escura para chamar realmente mais atenção. Os sapatinhos já estão colados, tá certo? Só de um lado, botei essas rosinhas para dar esse charminho. Atrás é só PVA mesmo. As mãozinhas pintadas de um lado, do outro não. A sainha eu já colei. Deixa eu ver aqui as letras. A sainha eu já colei. Centralizei simplesmente ela na plaquinha e colei. Tá certo?
E aqui o rostinho. O rostinho também eu já colei os totozinhos, as florzinhas. Os olhos, optei por passar a base, tá certo? É uma base normal de unha, apenas para dar uma proteção quando ficar descendo e subindo os olhinhos para fechar. Para fechar é desse jeito aqui que eu falei a vocês. O que foi que eu fiz? Peguei esse pedaço de EVA que fecha exatamente os olhos e coloquei um pedaço de papelãozinho bem fininho mesmo. Ele é bem fininho. Tinha colocado só esse pedaço aqui, só que quando eu fui fechar, o EVA por ser mole acabava dobrando. Então, quando vocês forem fazer, façam o quadrado completo de um papelão, para poder descer com mais firmeza, tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona com relação aos olhos. Essa parte aqui do EVA fica para frente e por dentro. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Ó, certo? Vai ficar assim. Ó, pronto, fechou. Quando ela está orando, os olhos fechados. Quando não está, você puxa. Tá certo? Assim que ficou. Vem aqui, ó, empurra. Empurra. Pronto. Certo? Vem aqui, puxa. Certo? Sem que passe da cabeça. Tá certo? Ó. Então, você vem aqui, fecha. Vamos orar. E terminou a oração. Tá certo? Agora eu vou colar todas as peças para vocês verem ela montada, tá bom? Então, eu estava vendo uma forma dela ficar em pé, mas não vi uma possibilidade assim, a não ser que faça uma coisa mais resistente atrás dela. Então, como eu tô atrás de algo prático, vai ser no sistema de pendurar ela mesmo na frente. Colocar um cordão e pendurar na frente da tia, tá certo? Vou montar agora ela por completo. Eis que ela está toda prontinha, toda pronta. Ficou linda. As mãos são assim, ai, você colou errado. Não colei, até porque justamente foi o que eu vim mostrar a vocês também. A mão, ela tem que ser colada ao contrário porque ela está segurando o cartaz. Então, se ela está segurando, as mãos têm que ser ao contrário para poder aonde foi pintado ficar segurando justamente o cartaz. A gente só vai pregar uns dedinhos assim e pronto, para não cobrir também a frase, tá certo? Vou mostrar a vocês. Ó, só os dedinhos mesmo. Certo? Da mesma forma do outro lado. Então, assim ficou a nossa bonequinha. Vamos orar? E quando for na hora da oração, a gente fecha os olhinhos dela. Não sei o que vocês acharam, mas eu achei que ficou linda. Me conta aí o que foi que vocês acharam dessa bonequinha. E tchau, a paz do Senhor a todos.